Ano passado, eu fiz um vídeo com o seguinte título: Top 15 piores jogos do Sonic. E bem, acho que esse título já torna aquele vídeo bem autoexplicativo, né? E no vídeo de hoje, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que do jeito oposto. Aproveitando que hoje a franquia oficialmente chega nos 35 anos, então, isso é o que eu diria se eu não fosse um lento e preguiçoso do caralho. Mas eu vou usar o aniversário japonês do Sonic 1 como desculpa para lançar o vídeo no dia 26 de julho. Porque, pra quem não sabe, o Sonic 1 lançou no Japão praticamente um mês depois do seu lançamento americano. Então, pra quem falar, ai, você tá atrasado, você está errado e certo ao mesmo tempo, pois eu realmente me atrasei e não consegui terminar ele no dia 23 de junho, por causa de alguns problemas na produção do vídeo. Peço desculpas por isso. Enfim, eu gostaria de comemorar o aniversário dessa franquia que eu amo tanto com o top 15 melhores jogos do Sonic. Eu escolhi o número 15 por 3 motivos. Primeiro, foi o número que eu usei no vídeo dos piores. Segundo, para falar de mais jogos e ser mais diferenciado, visto que muita gente costuma fazer um top 10. E terceiro, 15 é o meu número favorito. Que foi? Você acha mesmo que eu tenho 15 no arroba do meu canal só por acaso? Enfim, praticamente as mesmas regras que eu utilizei no vídeo dos piores também irão se aplicar nesse vídeo. Apenas os jogos do Sonic que eu joguei serão considerados. Então, se algum jogo em específico do Sonic que você considere um dos melhores não estiver presente na lista, pode ser que eu não tenha jogado ele, eu não goste dele, ou então eu possa até gostar e muito dele, mas não o suficiente para eu colocar ele na lista. E lembrando, essa é apenas a minha opinião. Esses são os meus jogos favoritos do Sonic, e não necessariamente de forma objetiva e imparcial, os jogos mais bem feitos da franquia. Nem todo mundo vai ter exatamente o mesmo senso crítico, e gosto é igual ao símbolo do cobre na tabela periódica, cada um tem o seu. E mais um pequeno adendo: esse vídeo esteve no processo de produção desde abril, contando com a produção do roteiro, e foi publicado no dia 23 de junho de 2026. Então nenhum jogo do Sonic que for anunciado ou lançado depois será considerado aqui. Enfim, vamos para a lista. Ok, antes de eu começar o ranking de fato, eu gostaria de confessar algumas ressalvas em relação ao meu top 15 piores jogos do Sonic, especificamente com Sonic Colors de Nintendo Wii. Talvez eu tenha pegado um pouco pesado com ele. Mas calma, ênfase no pouco. Não pensem que a minha opinião sobre o jogo mudou de forma drástica, pois eu continuo não gostando dele e ele ainda estaria presente naquela lista. Eu só mudaria a posição dele de 12º lugar para 15º. De resto, além da qualidade do meu áudio e talvez alguns dos meus argumentos, eu não mudaria praticamente nada daquele vídeo. E os argumentos do porquê eu não gosto do Color de Wii também não seriam tão diferentes. Tá, mas por que eu estou falando isso? Bem, se vocês viram aquele vídeo, vocês devem celebrar que eu falei isso sobre as outras versões do Colors. E bom, caso queiram saber a minha opinião sobre as suas outras versões, bem, a versão de Nintendo DS eu acho legal e bem melhor que a versão de Wii, sinceramente, por ter uma gameplay e level design mais consistente na minha opinião. E bom, enquanto eu não sou fã da versão de Wii do Sonic Colors, a versão de DS já é outra história, e essa sim eu consigo dizer que é um dos melhores jogos da franquia. Na minha opinião, o level design é bem melhor e mais variado, a utilização dos Wisps também é melhor e até mesmo os bosses são mais interessantes. Inclusive, nessa versão, tem até mesmo missões secundárias que incluem outros personagens da franquia, Special Stages para pegar as Esmeraldas do Caos e uma batalha final com o Super Sonic, coisas que eu senti falta na versão de Wii. Os gráficos e a trilha sonora também são muito bons, considerando os padrões do Nintendo DS, e apesar de compartilhar alguns defeitos da versão de Wii, eles não me incomodam tanto aqui. E no geral, eu gosto muito do Colors de Nintendo DS, pois esse sim
eu consigo dizer que é ótimo. Deixa eu te perguntar um negócio. Sonic com uma espada é um negócio irado pra caramba? Porque sinceramente, essa é uma das ideias mais fodas que a franquia já inventou, na minha opinião. Sério, é um conceito que se encaixa muito bem no personagem. E por falar em personagem, a história desse jogo é uma das melhores da franquia. Ela aborda temas bem interessantes e traz mensagens muito boas sobre a vida. O Sonic aqui está muito bem representado. Muitos consideram essa caracterização do personagem como uma das, se não a melhor que ele já teve na franquia. E com razão, pois nesse jogo ele é muito bom mesmo. Ele age com maturidade quando é necessário, ele não desiste, mesmo diante de situações difíceis, e no geral, a essência dele aqui foi muito bem representada. E atacar os inimigos por aí balançando a espada, não pensei em nada errado. É bem divertido, na minha opinião. O combate do jogo é bem simples, para falar a verdade, mas é justamente isso que ele faz ser divertido para mim. Fora que, em certo ponto do jogo, há outros personagens jogáveis, o que torna a experiência ainda melhor, na minha opinião. Para alguns, esse jogo pode não ser tudo isso por causa das fases serem lineares e a gameplay não ter tanta profundidade, o que eu até consigo entender, mas aqui esses problemas não me incomodam tanto quanto, sei lá, o Sonic Forces, por exemplo. Enfim, Sonic and the Black Knight é um jogo bem legal pra mim, principalmente pela estética e narrativa, que eu simplesmente adoro. E eu gostaria que mais jogos futuros da franquia seguissem esse tipo de história. O Frontiers meio que conseguiu fazer isso, e que continue assim daqui pra frente. Seja sincero, se você é um fã de Sonic faz um bom tempo e não mora debaixo de uma caverna, eu tenho certeza que você já viu esse estilo de sprite pelo menos alguma vez na vida, seja em alguma animação feita por fã ou de algum jogo em que esse estilo de sprite se originou, seja o Sonic Battle ou algum da trilogia Sonic Advance. Sinceramente, esse estilo de sprites é o meu favorito de toda a franquia. Não tô dizendo que os estilos dos jogos clássicos sejam ruins, longe disso, mas esse estilo que foi utilizado nos jogos de Game Boy Advance tem um charme que eu simplesmente não consigo descrever, é muito bom mesmo. Mas, dentre os jogos que utilizam esse estilo, eu diria que o meu favorito é o Sonic Advance 3. E um dos principais motivos disso é o sistema de duplas da gameplay. Cada combinação de personagens aqui traz diferenças na gameplay, com cada parceiro te trazendo um benefício diferente, como Sonic te dar um impulso, o Tails servir como um trampolim e voar com você por um tempo, o Knuckles atacar os inimigos à frente e planar junto com você, a Amy também serve como um trampolim e seu ataque vira um martelo, e a Cream pode te dar um pulo duplo e faz o Cheese se transformar em um Chao que te ajuda contra os inimigos. É uma variedade imensa esse sistema de duplas, fazendo essa gameplay ser a melhor da trilogia Advance, na minha opinião. A história também tem uns detalhes interessantes, como o Gameru, que é meio que uma reencarnação do Emerald do Sonic Battle, e inicialmente ele age como um vilão, traindo até mesmo o Eggman, mas depois ele se torna do bem, visto que ele acaba morando com a Cream no final do jogo. O level design também é muito bom, a trilha sonora é ótima e, no geral, é um ótimo jogo 2D da franquia. Bem que poderia ter um jogo atual do Sonic com esse estilo de arte de novo. Quem sabe um dia, né? O argumento de que Sonic não precisa de um carro em jogos de corrida é sinceramente um dos argumentos mais idiotas que eu já vi, com todo respeito. Sim, o Sonic é bem rápido, mas o motivo dele usar um carro nas corridas é praticamente o mesmo motivo de um jogador de futebol não usar as mãos para pegar a bola. Seria bem fácil de se fazer, mas não seria injusto e divertido, porra. Enfim, jogos de corrida do Sonic,
como Sonic All-Stars Racing Transformed e o Sonic Racing Crossroads, são muito bons mesmo. Tanto que, sinceramente, eu não consigo me decidir por definitivo qual dos dois é o melhor. Por isso que eu coloco os dois na mesma posição. Eu sei, parece que eu estou trapaceando em colocar dois jogos no 12º lugar, e que é meio contraditório da minha parte eu falar que eu não consigo me decidir entre os dois, visto que eu falei que eu gostava mais do Crossroads no meu vídeo comparando os dois. Mas primeiro, em momento nenhum eu falei que tinha uma regra impedindo de colocar dois jogos na mesma posição nos rankings, e segundo, opiniões mudam. Tanto Transformed quanto Crossroads são ótimos jogos de corrida, e ambos possuem uma mecânica que fazem eles serem bem únicos na minha opinião: o sistema de transformação. Dependendo da pista, o seu carro pode se tornar em um barco ou em um avião no meio da corrida. E não é apenas uma mudança estética, a gameplay também muda quando isso acontece, o que eu acho muito da hora. Os dois jogos têm pistas ótimas, têm uma quantidade decente de conteúdo e, no geral, são excelentes jogos de corrida na minha opinião. E se quiser saber mais detalhes sobre o que eu acho sobre os dois jogos, recomendo dar uma olhada no PPH Battle que eu fiz entre eles. E aqui está o queridinho da franquia. Esse jogo é tão querido, mas tão querido pela comunidade, que ele chegou a ter uma adaptação oficial em um anime e até mesmo em um filme. Olha o nível. Ok, falando sério, Sonic Adventure 2 é provavelmente um dos jogos mais populares de toda a franquia dentro da fandom. E é sinceramente com razão, pois ele é muito bom mesmo. Primeiramente, foi aqui onde personagens como a Rouge e principalmente o Shadow tiveram a sua estreia. E eles são ótimas adições para a franquia e são bons personagens que a história desse jogo apresenta. E por falar na história, ela é uma das melhores da franquia. Cada personagem tem o seu destaque e há diversos elementos bem interessantes aqui, como toda a história do Shadow e até mesmo o fato do criador dele, o Gerald Robotnik, ser o avô do Dr. Eggman. A gameplay e as fases também são bem legais na sua maior parte, na minha opinião, especialmente por cada personagem jogável ter seu próprio estilo de gameplay, e o jogo tem muitas fases bem icônicas como a Cityscape, Metal Harbor, Radical Highway e entre outras. Os bosses são divertidos de enfrentar, principalmente na reta final do jogo. As missões alternativas aumentam o conteúdo do jogo de uma forma bem legal. O Chao Garden é um modo bem divertido e, no geral, o Sonic Adventure 2 é realmente muito bom, como muitos dizem. Mas pessoalmente, tem jogos do Sonic que eu sinceramente me divirto mais. Sonic 4 Episódio 1. Eu já falei isso no meu vídeo dos piores jogos do Sonic e falo de novo aqui. Essa foi uma tentativa muito fracassada em tentar honrar os jogos clássicos. É sério que isso aqui é a sequência que nós recebemos depois do Sonic 3 e Knuckles? Pelo visto, não só existe a maldição do quarto filme, como também existe a maldição do quarto jogo. Se pelo menos existisse um jogo que realmente respeitasse a primeira era da franquia... Peraí, esse jogo existe? Eu posso dizer com todas as letras que Sonic Mania dá de 10 a 0 no Sonic 4 em praticamente todos os sentidos. E um dos principais é que ele realmente consegue honrar a saga clássica com respeito. Sério, depois do fracasso que foi o Sonic 4, o Mania é um alívio de ar fresco. E tem muita coisa mesmo que eu adoro aqui. Primeiramente, a estética do jogo. Aqui os caras capricharam. Todas as fases são visualmente muito bem feitas. E de fato parece mesmo que o jogo replica a essência dos jogos de Mega Drive, só que desta vez de um jeito muito bom. E a trilha sonora é igualmente excelente. O Tim Lopes
fez simplesmente um trabalho excepcional aqui. O level design também é muito bom, os bosses são legais de se enfrentar e os special stages são bem divertidos. A única coisa que eu acho que dava pra ser melhor aqui seria ter mais fases originais. Tipo, eu gosto das fases que trouxeram de volta, mas as fases originais deste jogo são tão boas que eu sinceramente queria ter visto mais delas. Mas isso não prejudica tanto a qualidade do Sonic Mania, e ele é uma excelente honra à era clássica da franquia. Eu sei, muitos de vocês vão me julgar muito ao colocar o Sonic Mania atrás do Sonic Superstars. Mas por favor, escutem o que eu tenho a dizer primeiro. Antes de explicar do porquê eu prefiro o Superstars, eu devo dizer que sim, comparado à Mania, ele é sim inferior em alguns aspectos. Principalmente em relação à consistência na trilha sonora, na direção de arte e até mesmo nos bosses. Se você prefere o Sonic Mania e considera ele um jogo melhor, eu te entendo perfeitamente. Mas, mesmo o Sonic Superstars sendo decepcionante nesses aspectos, eu simplesmente não consigo não adorar esse jogo. Primeiramente, finalmente eles pararam de reutilizar fases como a Green Hill e Chemical Plant, e finalmente a maioria das fases são de fato originais. Por mais que eu goste das fases de outros jogos que o Mania faz referência, eu sinceramente já tava ficando meio cansado delas e queria um novo jogo do Sonic clássico que conseguisse ter fases originais da horas na sua maioria. E o Superstars, na minha opinião, conseguiu cumprir muito bem esse objetivo. E tem fases muito legais aqui, como a Sky Temple, Lagoon City, Frozen Base e diversas outras. Mas o que realmente me faz preferir o Superstars sobre Mania é a nova mecânica das Esmeraldas do Caos. Cada esmeralda agora possui uma habilidade diferente. Como a vermelha te transforma em uma bola de fogo, a ciana te transforma em um submarino, a amarela desacelera o tempo, entre outras habilidades. Essa é simplesmente uma das melhores adições da franquia, na minha opinião. Faz cada Esmeralda do Caos ter sua própria diferença além da cor, algo que este jogo finalmente colocou e eu genuinamente adorei isso. Novamente, se você prefere o Sonic Mania, eu te entendo, pois o Superstars realmente é uma regressão em certos aspectos. Mas por causa dos outros detalhes, eu simplesmente adoro esse jogo. Moleque, não é que corrida de overboards é irada mesmo? Sonic Riders é definitivamente um jogo estiloso, e eu digo isso em muitos sentidos. Já começa com uma abertura animada com uma animação muito boa. Tipo, olha pra isso, eu com certeza assistiria um anime de Sonic com esse traço. Os cenários das pistas também são muito bons. Alguns deles seguem um estilo meio futurista, enquanto outros são mais padrões, mas não deixam de ter muito estilo. Por falar nas pistas, elas são muito boas mesmo. Elas conseguem ter vários caminhos alternativos e utiliza bem as mecânicas que elas apresentam. Tudo isso de um jeito bem encaixado e dinâmico. A gameplay também é uma das melhores que eu já vi em um jogo de corrida. Os sistemas de drift, manobras aéreas, dash são muito bem feitos. Tem até mesmo um sistema de gasolina aqui, que é uma ótima adição na minha opinião. Essa gameplay é simplesmente muito completa. Quer dizer, talvez completa até demais. Se você for um jogador mais casual e for jogar o jogo pela primeira vez, você vai acabar tendo uma certa dificuldade e vai demorar pelo menos um tempo considerável para pegar o jeito aqui. Mas quando você pega o jeito, você vai acabar se divertindo muito aqui, eu te garanto. E por fim, tem um modo campanha muito legal, uma história até que bem da hora, e temos os Babylon Rogues, onde o Jet faz parte. Inclusive, é nesse jogo onde ele é introduzido. Ele é um falcão e um ótimo rival pro Sonic,
Esse cara é simplesmente brabo. Sonic Riders é sinceramente o melhor jogo de corrida de Sonic na minha opinião. Mesmo que jogos como o Transformed e o Crossroads sejam muito bons, o Riders tem um estilo que pra mim é muito difícil de rivalizar, e é isso que torna ele um jogo de corrida tão bom e único na minha opinião. Ok, eu tenho que dar o braço a torcer, esse jogo é foda mesmo. Praticamente no início do canal, eu lancei um PPH review sobre o Sonic Generations, e apesar de eu já gostar dele naquela época, eu não achava ele tudo isso. Eu sinceramente achava ele meio superestimado até. Mas, hoje em dia, depois de rejogar ele algumas vezes depois daquele PPH review, eu consigo enxergar porque boa parte da comunidade considera ele muito bom e que ele é um dos melhores jogos da franquia. Eu ainda tenho meus problemas com ele. Eu continuo não gostando da história, de algumas coisas envolvendo as missões secundárias e da batalha contra o Time Eater, mas cara, esses defeitos não chegam nem perto de diminuir a qualidade desse jogo. O level design aqui é fenomenal, sendo um dos melhores da franquia nesse aspecto. Praticamente todas as fases têm rotas e caminhos alternativos bem encaixados, e o mesmo vale para os obstáculos e inimigos. Algumas fases são verdadeiros exemplares disso, como a Sky Sanctuary, Speed Highway, Price City e Rooftop Run. Essas fases, tanto com Sonic clássico quanto com Sonic moderno, são muito boas mesmo. E por falar nos dois Sonics, a gameplay deles também é excelente. O Sonic clássico, apesar de não ser tão bom quanto nos jogos clássicos, ainda tem uma gameplay ótima e muito divertida. Já o Sonic moderno, puta que pariu, ele é absurdo de bom. Ele tem praticamente a mesma gameplay que ele tinha no Sonic Unleashed, que já era boa pra caralho, e aqui ele também não decepciona. Controlar ele é muito bom mesmo. Os chefes também são bem legais, dando um bom desafio e trazendo ótimas referências. O departamento artístico, tanto na trilha sonora quanto nos gráficos, é simplesmente lindo e no geral, esse jogo é realmente excelente como muitos dizem. E seria uma pena se fizessem uma sequência dele piorando consideravelmente muitos de seus aspectos e acabe sendo uma tremenda decepção. Mas ninguém seria incompetente de fazer um jogo desses, né? Sinceramente, eu até sinto um pouco de vergonha e arrependimento ao ter chamado esse jogo de superestimado antigamente, porque ele é muito bom sim. Apesar de eu ainda não necessariamente concordar em ele ser o melhor jogo da franquia, hoje em dia eu consigo entender perfeitamente o porquê ele é popular a esse nível. E sinceramente, ele merece. E foi um ótimo presente de 20 anos para a franquia na época. Como eu já disse, a série Advance é bem icônica e prova muito bem que o Sonic pode se destacar nos videogames portáteis. Mas na minha sincera opinião, o melhor jogo portátil da franquia é o Sonic Rush, lançado para o Nintendo DS em 2005. Foi aqui onde o Boost se tornou uma das mecânicas principais mais da hora de toda a franquia. Sério, correr em altíssima velocidade atropelando os inimigos nas fases é um conceito muito bom e o level design desse jogo consegue executar ele muito bem. Além disso, ele tem fases com mecânicas bem variadas, como a Water Palace, Mirage Road, Night Carnival e Altitude Limit. Fora que foi aqui onde a Blaze foi introduzida, e ela é considerada por muitos como uma das melhores personagens femininas da franquia, e com razão, pois ela é muito boa mesmo. A jornada que ela passa sobre conseguir confiar nos outros torna ela uma personagem muito interessante no geral. Os bosses também são bem legais, os Special Stages são um dos melhores da franquia, e a única coisa que realmente me incomoda nesse jogo é que a campanha da Blaze é praticamente idêntica à do Sonic. Com exceção da ausência dos Special Stages, não há nenhuma diferença nas fases.
O que muda na campanha dela é mais a história e a ordem das fases. Tipo, dava para eles darem um jeito de tornar as campanhas deles mais diferentes. Mas, mesmo com isso, esse é, na minha opinião, o melhor jogo portátil da franquia e o segundo melhor jogo 2D do Sonic. ênfase nesse segundo, porque, bem, e é assim que se encerra uma trilogia clássica com chave de ouro. Olha, eu não me considero um saudosista e eu definitivamente não concordo com o argumento de que Sonic só era bom na época do Mega Drive. Até porque a maioria dos jogos do Sonic nessa lista são depois dessa época. Eu até entendo se a era clássica for a sua favorita, até porque a franquia não iria existir sem ela. E os jogos dessa era realmente são bem legais, têm sua importância e serviram de base para muitos elementos. Mas na minha opinião, só um jogo do Sonic dessa época consegue ter o título de clássico primoroso. E esse jogo é o Sonic 3 and Knuckles. Para começo de conversa, cada personagem jogável tem seu diferencial na gameplay. O Sonic tem Mista Shield, que ajuda muito nos bosses, consegue usar a habilidade dos escudos elementares, que aliás são uma ótima adição. O Tails, diferente do Sonic 2, consegue de fato voar e o Knuckles consegue planar e escalar paredes. Essas adições e também essa diferença entre os personagens torna a gameplay, que já era ótima nos antecessores, simplesmente excelente. E embora o Mania e o Superstars superaram essa gameplay em alguns aspectos, ela não fica muito para trás, estando bem à frente no seu tempo. Mas o que faz esse ser o auge dos jogos 2D do Sonic pra mim é o level design. Eu simplesmente adoro todas as fases aqui. Elas têm obstáculos, caminhos alternativos e segredos muito bem encaixados, como a Hydro City, Ice Cap, Mushroom Hill, Sky Sanctuary e a Death Egg sendo ótimos exemplos disso. Até mesmo algumas fases mais polêmicas, como a Marble Garden, Carnival of Night e a Sandópolis, eu me divirto muito jogando elas. E diferente do Sonic Rush, o personagem introduzido aqui, que no caso é o Knuckles, tem suas próprias rotas nas fases, melhorando ainda mais o fator replay aqui. Os bosses não são grande coisa, mas tem alguns que são simplesmente ótimos, principalmente na reta final do jogo. E por sinal, esse foi o primeiro jogo da franquia onde tem um Final Boss dedicado para o Super Sonic. E ele é muito bom, e é um ótimo encerramento para o jogo. Sem falar da trilha sonora do jogo, que assim como as fases em si, as músicas são muito boas mesmo, ainda mais considerando os padrões do Mega Drive e também o Michael Jackson esteve envolvido nela. Esse jogo envelheceu que nem vinho. Mesmo já existindo por mais de 30 anos, continua sendo, na minha opinião, o melhor jogo 2D da franquia. E se você cresceu com a era clássica e tem esse como jogo favorito da franquia, eu te respeito fortemente. Mas ainda assim, tem 4 jogos que eu sinceramente amo ainda mais. Isso, meus amigos, é como se faz uma transição em 3D para o Sonic. Bom, pelo menos se você não considerar esses jogos aqui, que são legais, mas comparado com Sonic Adventure, oh yeah! Foi aqui que cada personagem teve seu redesign para o estilo moderno. E cara, esses redesigns são excelentes. O aspecto maneiro deles aumentaram em mais de 8.000%. E apesar dos designs clássicos terem o seu charme, os modernos têm um estilo que é simplesmente sensacional. Não é à toa que se tornou o estilo padrão da franquia a partir daqui. Por falar nos personagens, esse jogo tem simplesmente 6 personagens jogáveis, e cada um deles tem a sua própria campanha, o que torna o conteúdo e a variedade muito extensa. Alguns deles são melhores do que outros,
mas eu diria que nenhum deles chega a ser ruim. Até mesmo o Big eu consigo me divertir jogando com ele, mesmo ele sendo o pior personagem jogável na minha opinião. E as fases, em sua maioria, são muito boas, algumas delas sendo umas das melhores da franquia, como a Emerald Coast, que é simplesmente uma primeira fase excelente, Windy Valley, Speed Highway e diversas outras que têm um level design excelente. Muitos na fanbase preferem o Sonic Adventure 2, o que eu consigo entender perfeitamente, mas eu não sou um deles, e eu tenho meus motivos de eu preferir esse jogo sobre o Adventure 2. Primeiro, que a divisão dos personagens terem sua própria campanha é algo que me agrada mais e consegue dividir melhor os destaques de cada personagem. Não que o sistema de Adventure 2 seja ruim, mas eu honestamente prefiro o do Adventure 1. Segundo, que a gameplay de caça-tesouro e tiroteio, honestamente pra mim funciona melhor no Adventure 1. Por algum motivo, no 2 só dá para detectar uma esmeralda de cada vez no radar, o que sinceramente é uma regressão pra mim. E também a gameplay com Gamma no 1 é mais fluida do que o Tails e o Eggman no 2. Novamente, se você prefere o Adventure 2, eu consigo te compreender, mas eu honestamente gosto mais do Adventure 1. E muitos dizem que Sonic teve uma transição complicada para o 3D, e sinceramente eu não consigo concordar com esse argumento. Tudo bem preferir os jogos 2D, mas dizer que o Sonic em 3D foi uma decisão ruim chega a ser desonesto. Assim como Sonic 3 e Knuckles, o Sonic Adventure continua sendo excelente hoje em dia, mesmo depois de muito tempo. Yeah, canta comigo, canta que cê sabe bem. E eu sinto Shadow no meu... Não, pera aí. Quem foi que botou essa porra no roteiro? Ah, espera. Fui eu mesmo. Me desculpem. Se o Sonic Generations já era excelente, esse aqui consegue ser melhor ainda. Diferente do Sonic Forces, que foi uma baita decepção, principalmente por pegar vários conceitos do Sonic Generations e executá-los de forma muito pior, o Shadow Generations faz o completo oposto, sendo um ótimo sucessor. Primeiramente, a gameplay com Shadow, e cara, essa é a melhor gameplay que o personagem teve na minha opinião. Aqui, ele não é mais apenas uma skin do Sonic moderno, ele realmente tem habilidades que o tornam diferente, como o Chaos Snap, servindo como um homing attack para os inimigos e de fato teletransporta o personagem em certos lugares, o Chaos Spear, que serve para resolver alguns puzzles e paralisar os inimigos, e principalmente o Chaos Control, que simplesmente para o tempo e revela alguns caminhos que não seriam possíveis normalmente. E olha que eu nem mencionei os Doom Powers ainda, que melhoram ainda mais a gameplay, como o Doom Blast, que te permite alcançar atalhos ao arremessar certos inimigos, o Doom Surf, que faz você surfar, e também o Doom Wing, que é praticamente o Super Shadow disfarçado. O level design, assim como no Sonic Generations, é excelente, principalmente em fases como a Kingdom Valley, Chaos Island e Radical Highway. Os bosses são espetaculares, a história é boa e, no geral, é um ótimo sucessor do Generations e um excelente jogo. Ele é perfeito? Não. Alguns defeitos que o Sonic Generations tinha também estão presentes aqui, como você ser obrigado a fazer algumas missões secundárias para prosseguir no jogo. A história, apesar de ser bem melhor que no Sonic Generations, tem algumas coisinhas que me incomodam, como certos personagens que aparentam ter importância no início, como é o caso do Big e principalmente o Omega Rouge, mas praticamente eles não servem pra nada aqui. E também, o jogo poderia ter mais algumas fases. Eu sei que quantidade não define qualidade, mas eu senti falta de mais fases, principalmente uma do jogo do Shadow de 2005, que por algum motivo, mesmo o Shadow Generations
fazendo várias referências a ele, não teve nenhuma fase representada aqui. A não ser que, sei lá, você considere a Colônia Espacial A, mas essa tá mais pro Adventure 2 do que pro jogo do Shadow. Mas mesmo com esses problemas, Shadow Generations é realmente muito bom, e combinado com Sonic Generations, ele se torna um pacote completo que vale muito a pena mesmo. Sonic Frontiers. Falar sobre ele hoje em dia é meio complicado, visto que na época ele foi muito bem recebido tanto pela comunidade quanto pela crítica, sendo considerado por muitos um dos melhores jogos do Sonic. Mas hoje em dia, mesmo ainda tendo muita gente que considere ele um dos melhores jogos da franquia, a reputação dele não é mais tão positiva assim. Mas por quê? Bem, isso eu vou explicar melhor lá pra frente, mas antes irei falar do porquê ele é considerado um dos melhores, pelo menos para alguns. Primeiramente, a gameplay. Genuinamente, controlar o Sonic não havia sido tão bom desde os Adventures, na minha opinião. E sinceramente, acho que se tentassem usar os controles dos jogos push aqui, não seria muito bom, apesar de eu gostar desse tipo de gameplay. Talvez funcionaria melhor nas fases do Cyberspace, mas nas Open Zones acho que ficaria meio complicado. Então eu fico feliz que tenham seguido por esse caminho. E comparando com a gameplay do Sonic Forces, isso aqui é um alívio, vamos ser sinceros. E explorar as Open Zones é muito divertido na minha opinião, principalmente se você usar essas seções de plataforma ao seu favor, que é algo que eu costumo fazer toda vez que eu jogo, e faz a exploração ser muito divertida. O combate aqui funciona muito bem. Enfrentar os inimigos na porrada é muito bom, ainda mais com chefes, que são uns dos melhores de toda a franquia. E, irmão, enfrentar literais titãs na porrada com Super Sonic é uma ideia genial e é muito bem executada e bem feita. Sem contar a história, que na minha opinião é facilmente a melhor história que a franquia já teve depois do Black Knight. Os personagens aqui são muito bem desenvolvidos, a caracterização do Sonic é excelente e a Sadie também é muito interessante. A relação dela com o Dr. Eggman é uma ótima adição para a franquia. Mas agora vem os pontos negativos. Embora a gameplay nas Open Zones seja boa, no Cyberspace é meio complicado. O momentum aqui não funciona tão bem e o fato de boa parte das fases reutilizarem level design dos jogos anteriores piora ainda mais a situação. E o polimento do jogo é problemático. Não no nível do 2006, longe disso, mas é notável que faltou polimento em certas partes, principalmente nos pop-ins. E tem o Final Boss, que é simplesmente um dos piores da franquia. É sério que depois de passar por batalhas épicas contra os titãs, nós tivemos isso? Ainda bem que mudaram esse boss na DLC da Final Horizon. Esse sim é pica. Como eu falei antes, atualmente a reputação dele não é tão positiva por causa dos defeitos que eu mencionei e também mais alguns. O que eu até consigo entender de certa forma, visto que certas falhas do jogo são bem difíceis de ignorar, mas mesmo com seus problemas, eu não consigo não apreciar os pontos altos desse jogo e me divertir pra caralho com ele. E se os próximos jogos da franquia conseguirem pegar e aprimorar os seus pontos positivos e eliminar os negativos, coisa que o Shadow Generation conseguiu fazer em alguns aspectos, o futuro da franquia é bem promissor. Inclusive, eu até já cheguei a dizer que esse era o meu jogo favorito da franquia, mas depois de rejogar e relembrar bem de um certo jogo para fazer esse vídeo, simplesmente não teve como. E agora chegamos nele, o que eu considero o verdadeiro GOAT dos jogos da franquia. Pois é,
Mais um fã de Sonic colocando Sonic Unleashed como o jogo favorito da franquia. Que surpreendente, hein? Mas falando sério, Sonic Unleashed é uma obra-prima. Ele é bom em praticamente todos os aspectos, sendo o melhor da franquia em muitos deles. E sinceramente, eu nem sei direito por onde começar a falar sobre esse jogo. Nós já começamos com uma das, se não a melhor cutscene da franquia inteira. Não só pela animação, porque puta que pariu, a qualidade visual e os momentos de ação dessa cena chega a impressionar até hoje. Mas também pela ameaça que o jogo apresenta logo de cara, o Dark Gaia. E como se isso tudo já não fosse o bastante, o Dr. Eggman vence o Super Sonic e joga ele para cair na Terra. Meu amigo, essa cutscene é absoluto cinema em todos os sentidos. E a história desse jogo como um todo também é uma das melhores da franquia. O Chip é um personagem bem carismático e muito bem desenvolvido, e a caracterização do Sonic desse jogo também é muito boa. A gameplay em Boost, bem, é praticamente a mesma do Generations, e como eu já falei, assim como naquele jogo, ela é excelente aqui. E eu sei que o Warhog divide muito as opiniões, e eu até consigo entender aqueles que não curtem muito a gameplay dele. Mas sinceramente, f***se, eu adoro esse lobão, e na minha opinião, faz parte da essência do jogo, e ninguém nesse maldito mundo vai me convencer do contrário. O level design é fenomenal, sendo um dos melhores que a franquia já teve, tanto nas fases diurnas quanto nas fases noturnas, sendo muito bem elaboradas e bem feitas na minha opinião. Algumas fases que se destacam muito bem pra mim são a Wind Hill Isle, Cool Edge, Rooftop Run, Jungle Joyride e até mesmo a Eggman Land, essa em específico sendo a minha fase favorita de toda a franquia. Muitos reclamam dela ser difícil demais e ser meio longa, mas é justamente isso que me faz amar ela. A sensação de ser um teste final e pesado em forma de fase é algo que eu gosto muito, e a Eggman Land faz isso muito bem. E sinceramente, eu sinto falta de fases finais assim na franquia. E novamente, eu sei que as fases do Warhog podem incomodar, principalmente pela duração delas e também pelas sessões de combate, mas sinceramente não me incomodaram tanto assim. E uma opinião impopular minha, no quesito plataforma, eu diria que as fases do Lobão superam as do Ouriço. Note que eu estou falando no quesito das sessões de plataforma do Warhog. Nos outros aspectos, as do Ouriço normal são melhores mesmo. E no quesito artístico, esse jogo é um esculacho. A direção de arte e os gráficos são muito bem feitos, principalmente se considerar a época. E a trilha sonora é praticamente perfeita. Os bosses também são bem legais e interessantes, principalmente os do Warhog, e o Final Boss, na minha opinião, é bem subestimado e é um dos melhores da franquia. Sonic Unleashed é não só o meu jogo favorito da franquia, como é um dos, se não o meu jogo favorito de todos os tempos. Mesmo que um dia chegue um jogo do Sonic que se aproxima ou até mesmo supere ele em alguns aspectos, o Unleashed nunca vai deixar de ser especial pra mim. Eu sei que todo mundo tem suas próprias visões sobre o jogo, mas é simplesmente vergonhoso pra caralho o que a crítica fez com esse jogo na época. Principalmente a IGN, porque puta que pariu, conseguiu fazer a proeza de criar uma das piores análises sobre Sonic que eu já vi na minha vida. Mas com o tempo, o jogo acabou tendo o reconhecimento que merece, sendo considerado por muitos um dos melhores jogos da franquia, e com razão. É por esses e também outros motivos que Sonic Unleashed ocupa o primeiro lugar como meu jogo favorito do Sonic. E bom, esse foi o vídeo, e foi ainda mais trabalhoso do que o top 15 piores jogos do Sonic, principalmente pelo fato deste aqui ter sido mais longo e elaborado ainda. Sem contar que, diferente do vídeo dos piores, aqui teve muitos momentos na produção onde eu trocava a posição de alguns jogos na lista, pois eu realmente gosto muito deles. Em certos casos, ficava muito difícil para eu organizar uma ordem definitiva para os meus jogos favoritos da franquia. Mas no fim, eu consegui terminar,
E para compensar esse meu esforço, considere se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Sonic é com certeza uma das franquias que marcaram a minha vida de uma forma positiva. E mesmo que ela tenha seus tropeços, jamais vai deixar de ser icônica nessa indústria. E que venha mais 35 anos de jogos bons. Mas, mesmo eu me esforçando muito nesse vídeo e ter dedicado uns bons minutos para falar de jogos excelentes dessa franquia, eu sinto que apenas isso, como comemoração dos 35 anos do Ouriço Azul no canal, não é o suficiente, pois eu também vou me dedicar a fazer um ranking focado nas séries animadas do Sonic, visto que o Azulão não está limitado apenas nos jogos, pois ele também tem o seu espaço nas animações. Quando esse ranking vai sair, aí eu já não faço ideia, mas eu prometo que ainda sai esse ano. E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Pedro Paulo Regia e até a próxima!